Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui segredos sobre jejum e eu vou contar para vocês quando tudo iniciou na minha vida e como eu fiz esse jejum. Quando eu iniciei minha caminhada com Cristo bem cedo, eu comecei a jejuar. Só que todas as vezes que eu estava no culto, Deus sempre usava os seus profetas para falar para mim: Deus quer que você dobre o jejum. E todas as vezes Deus usava uma pessoa diferente para falar e para confirmar a mesma coisa. Deus quer mais jejum. Deus quer que você dobre o jejum. Aí eu dizia: mas Deus, eu já estou jejuando. E o Senhor queria que eu aumentasse, dobrasse o jejum. O Senhor queria que eu vivesse uma vida constante de jejum. E Deus usava as pessoas para dizer: o ministério que Deus tem na sua vida requer muito jejum. Por isso que Deus quer que você jejue todos os dias. Faça jejum constante ao decorrer da sua caminhada. Então eu passei alguns anos jejuando todos os dias. Foi o propósito que Deus ordenou sobre a minha vida por conta do meu chamado. Deus me deu graça para poder jejuar todos os dias. E eu fui fazendo esse jejum. E eu já vou explicar para você como que funciona, como que você vai conseguir jejuar vários dias, vários meses com esse propósito. Eu quero que você entenda uma diferença em vários tipos de jejum. Para mim jejuar vários dias, vários meses, eu preciso fazer um jejum de horas. Ou seja, eu abro o jejum naquele dia e entrego num determinado horário, ou seja, existe uma pausa. Eu vou terminar aquele jejum no mesmo dia e eu vou me alimentar e vou tomar água. Então no outro dia eu abro outro jejum e vou até o mesmo período. Então esse jejum que eu fiz é um jejum que eu fiz somente durante o dia e não durante a noite. A palavra diz que Jesus jejuou dia e noite. Essa é a diferença e o segredo para você conseguir jejuar vários dias, vários meses com esse propósito. Você vai fazer um jejum de horas, você vai finalizar o seu jejum no mesmo dia, você vai tomar água, você vai se alimentar e no outro dia cedo você vai abrir outro jejum e você vai fazendo de forma repetida. Todos os dias você vai abrir um jejum novo. É assim que eu fiz diante do Senhor. Foi esse propósito que Deus colocou na minha vida para que eu conseguisse jejuar todos os dias. Então, qual é a diferença do jejum que eu jejuo somente durante o dia e aquele jejum que eu jejuo durante o dia e durante a noite? Porque esse jejum que você jejua durante o dia e durante a noite, dorme em jejum, este jejum você pode fazer no máximo somente 3 dias. Por quê? Você vai virar à noite, você vai dormir em jejum, você vai acordar em jejum, você vai dar sequência a esse jejum até terminar. Da mesma forma, o jejum também de 24 horas. É um jejum sem pausa. Eu não vou entregar o jejum antes de 24 horas para que eu possa se alimentar ou tomar água. Eu vou fazer 24 horas de jejum direto, sem entregar e sem pausa. Então essa é a diferença. Quando você jejua somente na parte do dia, e você entrega no mesmo dia que você abriu, você consegue jejuar todos os dias, você consegue jejuar meses. Por quê? Você vai jejuar somente na parte do dia. Durante aquele período de jejum, você não vai comer e você não vai beber, até que chegue o momento de você entregar aquele jejum, então você vai se alimentar normalmente, você vai tomar água, para que então no outro dia você abra outro jejum. E para as pessoas que querem fazer um jejum de 24 horas, de 3 dias, a qual ela vai jejuar durante o dia e durante a noite, essas pessoas precisam de uma preparação física. Ou seja, essas pessoas precisam estar acostumadas a jejuar toda semana e precisam também ter uma preparação física para que elas consigam executar esse propósito. O jejum de 24 horas e também aquele jejum que você jejua na parte do dia e na parte da noite, que é no máximo 3 dias, você precisa dessa preparação física. Por quê? Quando você começa a fazer esse jejum de 24 horas prolongado, o seu corpo começa a perder as forças. Então você não consegue orar de joelhos, você não consegue orar em pé, você só vai conseguir orar deitado ou sentado. Por quê? O seu corpo, a sua carne perde totalmente as forças. E aí que você começa a sentir a presença de Deus com mais facilidade. O seu corpo perdeu as forças, você não consegue ficar de pé, você não consegue ficar ajoelhado. Então, a presença de Deus sustenta o seu espírito e você se torna mais sensível no lado espiritual para que você sinta a presença de Deus.
E uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui, que quando Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, Moisés recebeu uma graça sobrenatural para fazer esse jejum. Porque nós sabemos que o jejum, no máximo para você jejuar durante o dia e durante a noite, é no máximo somente 3 dias. E Moisés conseguiu fazer esse jejum de 40 dias, porque a graça de Deus foi de forma sobrenatural sobre a vida dele. Então, em qualquer tipo desse jejum que eu apresentei aqui para você, tanto o jejum que você faz somente na parte do dia, ou aquele jejum de 24 horas, você precisa da graça de Deus. A graça de Deus é diferente daquilo que as pessoas pensam. Muitas pessoas pensam que a graça de Deus é a sua liberdade de você fazer o que quer com a sua vida, quando na verdade a graça de Deus nos dá o acesso ao sobrenatural, porque aquilo que é impossível para os homens, para a nossa carne, é possível para Deus. Então seria impossível você fazer esse jejum de 24 horas, seria impossível você fazer um jejum de vários dias, seria impossível você viver no Espírito, mas através da graça de Deus, Deus coloca desejo no seu coração para você jejuar, para você orar, para você viver no Espírito. E isso se chama graça de Deus. Quando a graça de Deus é derramada sobre a sua vida, você consegue orar. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você jejua, mais você quer jejuar. Porque é a graça de Deus sobre a sua vida. Assim como aconteceu com Moisés, que foi uma graça sobrenatural, que ele passou dos limites humanos. Então, essa é a graça sobrenatural. A graça sobrenatural que faz o homem viver em espírito. A graça sobrenatural que liberta o homem dos vícios. A graça sobrenatural que faz você viver o sobrenatural, mesmo que você seja em carne e osso. E o Senhor me ensinou tantas coisas nessa jornada de jejum constante, que existem várias experiências. A grande parte das experiências que eu tive com Deus, que está aqui narrada no e-book aqui no canal do meu testemunho, são experiências que eu tive dentro dessa jornada de jejum, buscando a Deus constantemente. E uma das coisas que Deus me ensinou nessa jornada de jejum é que aquele que anda em espírito, ele conversa pouco. Por quê? Toda a falta que existe em você manifesta na sua carne. Então aquelas pessoas que precisam conversar com todo mundo para se satisfazer, aquelas pessoas que buscam demais conversa, que fofocam, que falam demais, são pessoas que existe nelas uma necessidade de ser cheio de Deus, porque elas descontam a sua falta naquilo que elas acham que vão preencher o seu vazio. Porque aquele que anda em espírito, aquele que tem comunhão com os céus, aquele que tem diálogo com o Espírito Santo, ele não tem tempo para falar e conversar o tempo todo, porque ele conversa com Deus e ouve a Deus. Porque para mim manter a minha comunhão com Deus durante o dia ou durante o jejum, eu preciso aprender a ouvir e não somente falar, mas aprender a ouvir aquilo que vem de Deus. A segunda coisa que Deus me ensinou é que aqueles que buscam a Deus não têm amizades. Mas por quê? Porque existem aqueles que estão desesperados por amizade, e eles não conseguem ser satisfeitos se não tiver um amigo ou uma amiga para contar ali os seus problemas, as suas preocupações. Mas aquele que busca a Deus constantemente, ele entende que somente Deus é um verdadeiro amigo. E quando existe alguém que precisa e busca de uma forma desesperada uma amizade, é porque existe uma falta em si. Ele precisa mais de Deus, ele precisa buscar mais. Porque aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, ele sabe quem é o seu verdadeiro amigo, que é somente o Senhor. Porque aquele que a todo tempo está buscando amizades ou alguém para conversar, ele não aprendeu a silenciar todas as vozes para ouvir a voz de Deus. Durante o nosso dia a dia, são muitas vozes falando ao mesmo tempo. E nós precisamos de só uma para sobreviver, que é ouvir a voz de Deus. E quando você tem muitas amizades, você aprende a contar as suas preocupações, os seus problemas para o seu amigo. Você deposita a sua confiança total naquele amigo, você conta tudo para ele. Quando na realidade você poderia estar contando as suas preocupações, as suas necessidades para o Espírito Santo. Então, quando você silencia todas as vozes ao seu redor, você consegue ouvir a voz de Deus. Porque a maior dificuldade do jejum constante não é problema com a comida nem com a água. A maior dificuldade de você viver uma vida de jejum são as provações e as tentações que o inimigo envia para a sua vida. Essa é a maior dificuldade. Porque quando você decide
Ah, eu vou jejuar todos os dias. Ah, eu vou jejuar 40 dias. Ou eu vou fazer um jejum de 24 horas. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas para que você quebre esse jejum, para que você quebre esse propósito, para que você desista de jejuar, para que você pare de jejuar. Porque o jejum é uma coisa que você não faz somente hoje, aí você nunca mais faz. O jejum não é algo que você faz somente uma vez por mês. Você precisa ter uma vida de jejum. E o diabo vai lutar de todas as formas para que esse propósito na sua vida não aconteça. E aqueles que querem descobrir o seu chamado também precisam fazer jejuns constantes, porque dessa forma você vai encontrar, você vai identificar o seu chamado de forma rápida. É claro que aqueles que não estão orando, não estão jejuando, não estão perseverando na oração, não vão conseguir saber em que área Deus quer te usar, porque Deus só se manifesta na sua vida quando você busca Ele, quando você se entrega a Ele. Então esses são os segredos do jejum que eu queria passar para você. Aprenda a jejuar.